Olá, boa noite, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o pastor Irivaldo. Eu tenho aqui uma palavra de Deus para você. Gostaria que você meditasse nessa palavra, que está no livro de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 4, uma palavra muito conhecida, que fala assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Todo mundo sabe que, eclesiasticamente falando, a responsabilidade de cuidar da ovelha é do pastor, né? É o pastor que cuida da ovelha. E quando pega essa palavra, nós vimos claramente falando de uma ovelha que se perdeu. O que será que fez essa ovelha se perder? Será que foi pecado? Será que essa ovelha se perdeu por causa que foi uma ovelha também que foi muito rebelde, espiritualmente falando, de almas que congrega? Será que essa ovelha se perdeu por ciúme? Será que essa ovelha se perdeu porque deixou de ser bem tratada pelo pastor? Será que essa ovelha se perdeu porque alguém da igreja brigou com o filho desta ovelha? Tem vários motivos. Aqui vai falar de uma ovelha que se perdeu. E vai falar que o dono da ovelha perdida vai deixar as 99. Eu penso que ele não só deixou no deserto, ele deixou na responsabilidade de alguém com responsabilidade falando, né? Igual quando você tem um ministério, você não sai do ministério para pregar em outra igreja se você não colocar o seu ministério na responsabilidade de alguém que está preparado para isso. Mas agora nós vemos uma ovelha que se perdeu. E o que me chama a atenção é que o dono dessa ovelha, o pastor dessa ovelha, vai atrás dessa ovelha. E quando ele encontra essa ovelha, ele pega essa ovelha, coloca no ombro e ele tem júbilo, ele está todo feliz. Porque ele encontrou a ovelha que se perdeu. O evangelho é isso, irmão. Evangelho é não perder alma. E ainda que essa alma se afaste do caminho de Deus, o nosso dever é ir atrás dessa alma. Porque essa pessoa se perdeu. E saiba lá o motivo que essa pessoa se perdeu. O porquê que essa pessoa enfraqueceu e saiu do rebanho. E o interessante é que quando um pastor ele vai atrás da ovelha, esse exemplo que nós estamos dando aqui, o pastor coloca a ovelha no ombro, pega o peso, pega a responsabilidade, e ele volta cheio de júbilo. Quando ele leva a ovelha para o rebanho de novo, ele convida os vizinhos, os amigos, e vai fazer uma festa, porque ele está muito feliz, porque ele encontrou a ovelha que tinha se perdido, ele encontrou a sua ovelha. Então o evangelho não é se vangloriar, o evangelho não é ficar dizendo que Deus pesou a mão de fulano, que aquilo é a mão de Deus, que a pessoa está afastada pela mão de Deus, foi a mão de Deus que apertou. Não, o evangelho é ir atrás dessa pessoa que se perdeu. O evangelho é se preocupar com essa pessoa que se perdeu. É tentar cuidar dessa pessoa, saiba lá o motivo que ela se perdeu. Mas o dever de um pastor, a função de um pastor é ir atrás dessa ovelha. E quando a gente vai atrás, a gente vai saber o que aconteceu, cuidar dessa ovelha que se perdeu, conversar com essa ovelha, mostrar para essa ovelha que ela é importante. Quando a gente faz uma festa, irmão, na verdade a gente está feliz, porque quando a gente ganha uma alma, a gente fica feliz, e quando a gente perde a alma, na verdade a gente fica triste. E a gente tem que ir atrás dessa alma que se perdeu, dessa ovelha que não está mais no meio do rebanho. Quantas pessoas aí já saiu do rebanho, não está mais no rebanho, está no mundo? E quantos pastores não vão atrás? E essas pessoas estão morrendo espiritualmente. Essas pessoas estão sem força. E quanto mais o pastor fica distante, mais essas pessoas enfraquecem espiritualmente. Ela se sente desvalorizada, ela se sente não útil para o ministério, ela se sente como uma dracma perdida, né?
Porque quando uma ovelha se perde, ela se perde dentro de casa, é dentro do rebanho. Lembra da dracma perdida? Tem muitos crentes, irmão, que estão se perdendo dentro da igreja. E muitos pastores não estão observando. Antes do crente se perder lá no mundo, virar o filho pródigo, ele começa a se perder dentro da igreja. Então até dentro da casa, o pai do filho pródigo, mesmo sendo um bom pai, vale também, é cabível, é bem colocado, se fazemos um paralelo, fazemos uma emenda dessas mensagens, o que fez esse filho pródigo tomar essa decisão é o mesmo critério, o que fez essa ovelha se perder. Então, irmão, vamos em busca. Independente de nós pastores estar certo ou não, o nosso dever de pastor, como que se conhece um pastor? Fazendo função de pastor, ganhando alma, pregando para a alma, mostrando para a alma que ela é importante, que Deus ama esta alma, que ela não perdeu o valor dela não. Antes que essa ovelha saia do rebanho, tente encontrar essa dracma perdida dentro da igreja. Às vezes banco não é o caminho para a ovelha. Claro que eu concordo que tem ovelha que precisa ser disciplinada, mas também concordo que tem pastor que sai disciplinando ovelha por coisas que não faz sentido. Eu já vi pastor disciplinando ovelha só porque o camarada foi para uma outra igreja em dia que não era de culto. Não vi um, eu já vi vários pastores. Então, meu conselho para os meus amigos pastores, pregadores da palavra de Deus: tome cuidado, porque muitas ovelhas estão se perdendo. Mas eu sei que você é um bom pastor. Eu sei que você tem esse chamado de pastorear, de ganhar alma, de saber conversar, de mostrar para a ovelha que ela é útil para o rebanho. Então convido você, meu amigo, que sabe que está perdendo ovelhas, você, meu amigo, que sabe aonde tem uma ovelha perdida, vai atrás dessa ovelha. Se for preciso, coloca no ombro. E quando essa ovelha voltar, faça uma festa. Diga para os irmãos do seu ministério, diga para o teu vizinho, diga para o seu bairro, para a sua sociedade, que você está feliz, porque a ovelha que se perdeu, ela foi encontrada. Amém? Deus tem uma obra para você, e essa palavra é para você que talvez que vai ver esse vídeo aqui no YouTube, que é uma ovelha perdida. Tem pastores, o verdadeiro pastor é Jesus Cristo, mas tem vários homens pastores de Deus. Eles vão atrás de você, não se perca. Deus tem uma palavra para a tua vida, e Ele vai levantar um homem, uma mulher de Deus capacitado para estar conversando com você, estar te auxiliando biblicamente e comprando essa guerra junto com você. Você pode estar perdida, mas o Evangelho e a palavra de Deus vai te encontrar pelo verdadeiro pastor. Que Deus abençoe a sua noite, a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Volte para o rebanho, ovelha perdida, porque Deus tem uma obra na tua vida.